Imagina que você descobre que você está sendo criada dentro de uma seita e que a sua família também faz parte dessa seita. Nasci numa seita radical, onde minha família é dona dessa seita. Os meus pais, os meus tios e toda a minha família viviam um inferno até pular o muro de casa aos 18 anos de idade e nunca mais voltar. Oi, meu nome é Ana Oliveira. Há muito tempo eu tô ensaiando pra falar pra vocês e contar pra vocês essa história. E hoje eu vou resumir minha história de vida bizarra em 2 minutos pra vocês. Quero começar dizendo pra vocês o que é uma seita. Uma seita é um local onde eles acreditam que só há salvação lá naquele local. É muito bom ela ter falado, logo no início, conceituando pra gente o que é uma seita. Porque quando a gente escuta a palavra seita, a gente já acha que é uma coisa ruim, que é uma coisa do demônio. Só que, na verdade, seita é todo o conjunto de pessoas que compartilham de um determinado pensamento, filosofia ou religião. Então, se você faz parte desse grupo de pessoas, tem essa filosofia de vida, essa religião, mas você usa esses seus preceitos para o bem, não deixa de ser uma seita. Ou seja, é uma seita que faz o bem. Só que, infelizmente, existem muitas seitas que destroem as nossas vidas, que é o caso dessa garota. Eles são os únicos certos, eles são os únicos corretos, eles são os únicos que vão estar com Deus depois do dia do juízo. São uma seita que se diz evangélica, Deus, Jesus, mas eles são envolvidos com coisas muito erradas, como lavagem cerebral, trabalho escravo e abuso infantil e outras coisas que não convém falar, muito menos num primeiro vídeo. Desde criança eu fui doutrinada, porque eles também têm uma escola local e eles doutrinam as crianças conforme as crenças deles. Possuem regras. Eu não sei de qual religião ela tá falando, mas a Igreja Adventista também tem um colégio chamado Colégio Adventista. E tipo assim, eles só aceitam pessoas da religião. Para você estudar nessa escola, você tem que ser adventista. E para você trabalhar nessa escola, você também tem que ser adventista. E em alguns grupos de professores, eu também já ouvi muito preconceito de professores que não são da religião, que foram fazer entrevistas nesse colégio e acabaram descobrindo que tinha que ser adventista. E até sofreram preconceito lá dentro quando falaram que eram de outra religião. Principalmente professores de religião de matriz africana. Eles relataram que o comportamento ali na entrevista mudou na hora. E eu fico pensando assim, foi esse o ensinamento que Jesus deixou aqui na Terra? Porque eu não vi Jesus fazendo acepção de pessoas. Eu não vi Jesus perguntando para uma pessoa que estava enferma, que estava doente, qual era a religião dela. Ele simplesmente chegava lá e curava aquela pessoa. E muitos professores aí precisando de uma oportunidade, passando fome, sem ter o que comer, precisando de um emprego urgentemente, e esses colégios religiosos fazendo acepção de pessoas. Mas isso acontece porque eles precisam que todos os alunos e todos os funcionários sejam da religião, porque dentro desses colégios eles pregam exatamente as crenças da seita deles. Então é meio que um espaço realmente para fazer a lavagem cerebral na cabeça dos alunos. Mirabolantes e bizarras, onde desde beber um copo de Sprite até conversar com alguém da sua idade sozinho e até você estar assistindo o meu vídeo agora às 4 da manhã, você está em pecado. Então eles têm uma prática de endemonizar tudo. Tudo é capeta, tudo é satanás, tudo é pecado. Então desde criança fui doutrinada que tudo era do demônio. Meu cabelo grande é demônio, agora nesse momento minha maquiagem, meus olhos, minha pulseira Van Cleef agora e meu ombro de fora e meu decote, tudo é do demônio. Então eles endemonizam tudo. Além dessas regras mirabolantes, o dia a dia ali não era nada fácil. Eu acordava de manhã, ia pra escola deles, voltava tarde pra casa, fazia lições de casa. Os professores lotavam a gente de lição de casa pra não ter tempo vazio, onde mente vazia é a oficina do diabo. É mente vazia, oficina do diabo, mas o que a gente mais vê por aí é pastor estuprando fiel, pastor pedófilo, pastor traindo a mulher. E todos esses casos eles fazem o quê? Abafam o caso, joga pra debaixo do tapete. O máximo que eles fazem é dar uma suspensão ali pro pastor, ou então expulsar ele daquela comunhão. Mas aí denunciar esse cara, realmente alertar a igreja do que aquele cara tava fazendo ali dentro, eles não fazem. Mas a maquiagem é pecado, decote é pecado, tatuagem é pecado, ser gay é pecado, ou seja, tudo que realmente faz mal para as pessoas eles acobertam. E quando a pessoa tá feliz, apenas está vivendo a vida, elas falam que é do demônio. E logo à noite a gente já tinha que participar de algum evento, de alguma reunião da seita, sendo um culto normal, sendo um culto de oração, um culto de libertação ou comunhão, como assim eles diziam. Quero falar para vocês um pouco do culto de libertação. Eles têm uma revelação de libertação, onde eles oram e gritam por 2 ou 3 horas sem parar, e eles acreditam que essa prática expulse os demônios, como se os demônios fossem surdos e precisassem de muitas horas de gritaria. Então, a vida inteira eu aprendi
a prática dessa oração, onde eles empurravam as pessoas na parede, cuspiam nas pessoas. Poxa, o que é isso agora? Cuspe santo? É cuspe ungido? Você vai cuspir na cara da pessoa e vai tirar o demônio dali de dentro? Na minha época era óleo de azeite ungido, agora é cuspe ungido, gente? Nossa, sério, gente, na moral, é porque essas coisas não acontecem comigo, porque se acontecesse comigo, gente, sério, na moral, se eu tô dentro de uma igreja e uma pessoa empurra a minha cabeça contra a parede e cospe na minha cara, mano, eu pego a primeira cadeira que eu ver na minha frente e quebro essa pessoa todinha na porrada. A cadeira do Datena ia virar a cadeira do Felipe, porque eu ia quebrar a cara de quem fizesse isso. Você não é homem? Não, Datena. Vai. Não. Nossos comerciais, por favor. E chacoalhavam para que o espírito maligno, que o demônio que estava naquela pessoa, ou naquele local, ou nesse país, saísse. Eles acreditam nisso com a vida deles. Qualquer regra, qualquer coisa que um líder trouxer, eles acreditam como se fosse o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo falando através daquela pessoa. Então, se a partir de hoje o líder da seita falar que ninguém mais vai escovar os dentes, ninguém mais vai escovar os dentes, porque eles têm medo de estarem indo contra Deus e estarem indo para o inferno. Então, eles acreditam que as palavras dos líderes são as próprias palavras de Deus. Tem muito isso de você falar que a pessoa vai pro inferno. E como que você mantém uma pessoa dentro da religião? Botando medo nela. Antigamente, como que se botava medo nas pessoas? Quando a igreja católica imperava, por exemplo. Era mandar a pessoa pra forca ou mandar a pessoa pra fogueira da Inquisição. Hoje em dia, como não, mas você pode fazer isso, né? Graças a Deus, não pode queimar ninguém vivo, não pode fazer churrasquinho de ninguém. O que que eles utilizam? Eles utilizam medo mental. Fala que a pessoa vai pro inferno. E isso é uma maneira muito fácil de você manipular e controlar alguém quando você consegue controlar as crenças e o que aquela pessoa pensa e acredita. Então eles têm um controle total sobre as pessoas daquele local. Por que essa seita não falha, Ana? Por que essa seita não acaba? Porque eles têm pessoas estratégicas ali e com muito poder financeiro para sustentar aquela seita. Eu, mais do que qualquer pessoa que esteve ali, vivenciei coisas absurdas por ser da família, por ser uma criança, estar participando de tudo e vendo tudo, e eles acharem que eu era uma criança inocente que não ia lembrar de nada. Eu lembro de coisas absurdas, desde pessoas agredindo fisicamente outras, batendo em crianças, jogando um banco, gritaria, xingamentos e outras coisas até piores. Tipo assim, eu já fui da igreja quando eu era mais novo, eu já fui diácono da igreja por muito tempo. E tipo assim, eu fui levantado a profeta primeiro, eu tinha uns 12 anos de idade, mais ou menos, e depois eu fui levantado a diácono. E aí eu fui crescendo, me tornei adolescente, a minha sexualidade foi aflorando e, cara, eu tive muita depressão. Porque eu pensava assim, eu não posso me assumir, eu não posso ser gay, porque senão eu vou pro inferno. E teve uma época que eu tive uma depressão muito severa, a ponto de tomar antidepressivo e tudo. E aí no dia que eu decidi me libertar de toda essa situação, né, de sair da igreja, eu lembro que no dia seguinte, se eu não me engano, uma pessoa de lá de dentro me chamou pra conversar. Ah, vem aqui, vamos conversar? E aí conversa vai, conversa vem. Aí no final da conversa, quando a pessoa viu que não ia conseguir me convencer a voltar, essa pessoa pegou e falou assim pra mim: ah, o meu medo é de você sair da igreja e Deus lá fora te matar pra você não se envolver com as coisas do mundo. Foi exatamente isso que eu vi, gente. Foi exatamente essas palavras. A pessoa praticamente me ameaçou, dizendo que se eu saísse da igreja, Deus ia me matar só pra eu não me envolver com as coisas do mundo. Então é o que eu falei pra vocês. O que deixa as pessoas dentro da igreja se sujeitando a essas coisas é o medo. É a lavagem cerebral que a pessoa passa lá dentro. Tem uma história bizarra desde que eu saí de lá. Foi muito difícil superar tudo isso. Hoje eu não tenho contato nenhum com a minha família, porque uma vez que você sai de lá, você é considerado o próprio demônio, o próprio capeta. Eles não têm contato nenhum com as pessoas que saíram de lá. É claro que eu sinto muita saudade da minha família, principalmente do meu irmão, que tem 18 anos, e dos meus pais também, que mesmo tendo feito muitas coisas erradas comigo, são minha família e eu realmente os amo. Hoje em dia eu não sofro por não ter contato com o pessoal da igreja, porque eu lembro que depois que eu saí da igreja, de vez em quando eu ainda ia, porque era aquele desmame que eu tava passando, né? Eu ainda tinha um pouco de medo na minha cabeça, então de vez em quando eu ia, mesmo que eu fosse como membro de banco. E aí teve um dia que eu fui numa festa dessa igreja, e aí eu fiquei encurralado assim no canto, só no meu cantinho, e aí eu cumprimentei uma pessoa que eu gostava muito, eu tinha uma amizade muito grande com essa pessoa lá dentro. Eu cumprimentei essa pessoa me olhou com uma cara de nojo, tipo assim, se desfez de mim, sabe? E eu senti muito isso naquela época. Naquela época eu fiquei muito chateado. Hoje em dia não. Hoje em dia eu vejo isso como um livramento. Mas não existe a mínima possibilidade de eu voltar para um local que me oprimia e me fez ter pensamentos de suicidas, e muitas vezes, onde eu chorava
odiava e queria tirar minha própria vida. Não sabia nem como fazer isso, porque lá é um mundo totalmente diferente, isolado. É um mundo paralelo. Eu literalmente nasci quando eu saí de lá aos 18 anos de idade. Não podia nem conversar com uma pessoa na rua, fazer amizades com gente de fora, pra que eles não me convencessem, não me explicassem ou abrissem os meus olhos dizendo que aquele lugar era estranho e que tava me causando algum mal. Não tinha celular, não tinha acesso nenhum à rede social, Instagram, nada que fosse me fazer abrir os olhos e conhecer outro mundo, outra realidade. Outra coisa que eu quero falar pra vocês, essa seita aqui do Brasil, da minha família, ela tem ligação com uma seita americana, que é a matriz, e essa daqui sendo a filial. A seita americana é envolvida com política, eles têm apoio do presidente atual e muito envolvimento com pessoas de alto poder que podem possivelmente salvar eles e abafar quando todos os crimes e tudo que eles fizeram de errado vierem à tona. Ali a gente tem casos mais absurdos ainda de pessoas que passavam por fome, ficavam presas em um quartinho que era chamado de disciplina para reconhecer os seus pecados e ter um contato com Deus, pessoas que tinham o seu passaporte apreendido e várias coisas envolvendo crimes e coisas erradas pela lei da terra. Amiga, como você percebeu que precisava sair dali, já que era um mundo paralelo e você não tinha contato com o mundo externo? Gente, primeiro ponto, eu cheguei a um ponto que eu não conseguia aceitar, não conseguia acreditar que Deus era um cara tão ruim, que ele fazia tantas coisas ruins, como mentira, batia nas crianças, coisas pesadas. Eu falava, como que Deus é um cara tão ruim assim? Então eu comecei a desacreditar disso. Mas, desde criança, eu já era uma criança rebelde, que questionava tudo, que não queria obedecer. Tipo, quando eu queria fazer a minha vontade, eu me jogava no chão. Eu era aquela criança que fazia birra, sabe? E eu não gostava de fazer as coisas que eles me obrigavam a fazer. Então, eu já tinha isso dentro de mim, assim. Eu já não gostava desde criança, tá? Outro ponto, eu não tinha acesso nenhum a celular, internet, rede social, absolutamente nada. Mas eu comecei a pegar o celular da minha mãe escondido sem ela saber, né? Sem os meus pais, sem os líderes saberem. E eu entrei num grupo de estudos, onde eu comecei a conversar com essas pessoas do grupo de estudo e percebi que a vida dessas pessoas era diferente da minha. Elas não tinham que ir todas as noites pra um culto, elas não tinham que fazer as coisas que eu fazia. Então eu comecei a me questionar, falando, caramba, é diferente. Pode ser que existe outra vida, né? E também eu cheguei a um ponto que eu estava em muita... Isso daí que ela falou me fez lembrar de uma coisa que eu escutava muito no estudo bíblico quando eu era da igreja. Então ela falou que essa seita não deixava ela fazer nada, não deixava ter celular, não deixava ter contato com ninguém fora dessa seita. Eu escutava muito o pastor falando no estudo bíblico que era pra gente ter cuidado com as pessoas que saíam da igreja. Então, se tipo assim, se tivesse um obreiro lá da igreja e esse obreiro saísse, né, de lá, às vezes ele falava pra gente tomar cuidado na hora de conversar com esse obreiro que saiu de lá. Porque, segundo ele, quando o obreiro sai da igreja, vários demônios entram dentro dele. Esses demônios iam também persuadir a gente para que a gente saísse da igreja. Então, ele alertava a gente pra gente não conversar com pessoas que eram desviadas. Teve uma coisa que ele falou em um outro estudo bíblico, que lá era uma igreja que a gente falava em línguas, né, em línguas estranhas. E aí ele falou que tinha muito obreiro desviado dentro do manicômio, muitos pacientes dentro do manicômio falavam enrolado, falavam em línguas estranhas, mas na verdade era o demônio usando esses obreiros, deixou esses obreiros malucos para que eles fossem internados dentro de um manicômio. Então ele falou que quando tem uma pessoa dentro de um manicômio e aquela pessoa não fala coisa por coisa, porque essa pessoa tá com um demônio lá dentro e possivelmente era um obreiro que era desviado da igreja. Olha como que esse povo trabalha para persuadir a gente, pra gente não ter contato com pessoas que saíram da igreja, com pessoas que abriram os olhos e realmente viram a verdade. E também colocando medo na gente, tipo assim, se você sair da igreja, se você for obreiro e sair da igreja, Deus vai te internar no manicômio. Hoje eu tô tranquilo. Eu não tenho crise. Pra mim, eu levo a vida da forma mais tranquila possível. E querendo tirar minha própria... Como eu já falei no outro vídeo. E aí eu comecei a chorar muito e pedir pra Deus. Falar, Deus, se existe alguma outra coisa sem ser isso aqui, me tira daqui. Até o ponto que eu jurei pra mim mesma. Eu falei essa frase várias vezes pra mim mesma. Nem que se eu sair desse local para fora daqui, aqui eu não continuo. Então me deu uma determinação absurda. E foi isso que aconteceu. E aí um outro ponto também, várias pessoas da minha família e outras pessoas, ex-membros, né? Às vezes eu ficava sabendo de alguma coisa, com o celular escondido e tudo mais, e eu comecei a ter uma noção, né? Se tal pessoa da minha família saiu daqui, deve ter um mundo fora daqui. Então foi desse jeito que eu comecei a abrir os olhos, né? Mas desde criança, como eu digo, eu já era rebelde, teimosa, não gostava, não concordava com as coisas que eles faziam ali. Por várias vezes eles tratavam comigo, me corrigiam, me disciplinavam, me colocavam na disciplina, que eu depois vou falar um pouco sobre isso.
por eu ser uma criança que não concordava com nada e que questionava, não queria obedecer, falavam pra fazer de um jeito, eu fazia o oposto, debochava, zombava. Mas o ponto que eu percebi, preciso sair daqui, não dá mais, foi quando eles vieram pra mim e me disseram que eu deveria fazer uma coisa e que eu realmente não queria. Eu falei, eu não vou me submeter a fazer isso, não é o que eu quero fazer. E foi o ponto que eu falei, preciso sair daqui. E esse daqui é o perfil dela no TikTok, Ana Cris Oliveira. Eu acho que a maior lição que a gente pode tirar desse vídeo é que se qualquer pessoa estiver tentando te botar medo, te imputar medo, foge dessa pessoa, foge desse lugar. Porque essa pessoa simplesmente está tentando controlar sua mente pelo medo. E o pequeno mole que você der para essa pessoa, ela vai conseguir entrar na sua mente, ela vai te manipular. E quando você vê, você já está com a sua vida toda tomada, com a sua cabeça toda tomada. E para você sair dessa situação é muito, muito difícil. Eu falo de experiência própria. Porque essas pessoas jogam sujo, elas jogam baixo, elas vão usar a sua fragilidade para poder controlar sua mente e controlar o seu estilo de vida. Então tome muito cuidado com quem você desabafa. E vocês já fizeram parte de alguma religião, parte de alguma seita e viveram algo semelhante? Deixa aqui pra mim embaixo nos comentários. E já aproveita, deixa o seu like aqui embaixo do vídeo e se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Um abraço e até o próximo vídeo.